E os brasileiros passaram a sentir medo de compartilhar visões ou opiniões políticas nas redes sociais. Pelo menos foi o que revelou a pesquisa Os Vetores da Comunicação Política, produzida pela Internet Lab em parceria com pesquisadores da Rede Conhecimento Social. Uma reportagem do jornal O Globo mostrou que a população entende que o debate está muito mais agressivo e também teme represálias. O levantamento apontou que quase metade dos entrevistados deixou de falar sobre política nos últimos 5 anos no WhatsApp e passaram a regular o que dizem. A pesquisa ouviu mais de 3.100 pessoas com 16 anos ou mais em todas as 5 regiões do país. Brasileiros com medo de se manifestar, de falar sobre política nas redes sociais. Enfim, de algum tempo a gente tem tratado dessas questões, principalmente em período eleitoral, né? Famílias ou integrantes de famílias que deixam de se falar, enfim. Será que isso se agravou? Um cenário diferente do passado? Deixa eu receber o pessoal que acompanha a nossa programação pela Rede Jovem Pan. Tem uma pesquisa que revelou que muitos brasileiros têm receio de se manifestar, de falar sobre política nas redes sociais. Em 5 anos, quase 50% dessas pessoas simplesmente pararam de falar sobre política nas redes sociais, não se manifestam. Começar essa com o Roberto Mota, está lá no Rio de Janeiro. Mota, o que esses números revelam? O que é possível considerar a partir do brasileiro que sente medo ou receio de se manifestar sobre política nas redes? Eu gostaria de comentar essa notícia, Caniato, mas eu tenho medo. Estou brincando, claro. Eu estou brincando, mas eu não estou brincando muito. Uma coisa é o receio de começar uma discussão. E realmente, no Brasil, já tem algum tempo, nós entramos nesse território, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem opiniões fortes sobre muita coisa. E em muitos locais você realmente escolhe ficar quieto, porque a sua opinião pode provocar uma discussão que não vai ter fim. Porque para muitas pessoas, política é quase sinônimo de religião, principalmente para quem está na esquerda. Agora, uma outra coisa diferente é o medo de represálias por parte do Estado. E a gente viu isso acontecer. A gente viu pessoas sendo investigadas, sofrendo a operação de busca e apreensão por comentários feitos em grupos de WhatsApp. Isso, Caniato, me lembra um meme que é muito comum nas redes sociais. O meme é o seguinte, mostra um estrangeiro perguntando a um brasileiro: como é a vida no Brasil? Aí o brasileiro responde: não posso reclamar. Aí o estrangeiro pergunta: então a vida no Brasil é boa? E o brasileiro responde: não, é que eu não posso reclamar mesmo. Você, Kriegner, quais são as reflexões que a gente deve fazer a partir da divulgação dessa pesquisa? Eu concordo muito com o Mota, Caniato, justamente essa questão da institucionalização da perseguição, né? A gente tem uma questão que é quando você faz uma postagem, é natural que você desagrade alguns e agrade outros. Você expressa uma opinião e isso faz parte da democracia, faz parte da convivência e faz parte também do processo de amadurecimento da sociedade, de saber lidar com o diferente e se posicionar ante ao diferente, né? O problema maior e que causa mais insegurança nas pessoas é justamente quando você percebe que pode sofrer sanções vindas do Poder Judiciário por simplesmente expressar uma opinião. E aqui nós não estamos falando da distorção da liberdade de expressão quando parte para ofensas ou agressões ou acusações incabidas, mas simplesmente por se posicionar diante de certos fatores. Isso passa a acontecer também quando você tem a cultura do cancelamento crescendo cada vez mais. Então uma pessoa, um artista que se posiciona, por exemplo, em favor de um político de direita ou alguma política pública defendida pela direita ou mesmo uma bandeira, ele perde completamente a possibilidade de realizar
peças, teatro, filmes, ele é completamente ignorado. Nós tivemos aí recentemente, viralizou na internet, a própria Regina Duarte, que foi ministra, né, de Cultura do governo Bolsonaro, em meio a pessoas da sua época ali de televisão e novela, que eram parte da mesma emissora, fazendo um pronunciamento de fim de ano, com uma mensagem positiva, de encorajamento para o final de ano, e a reação negativa dos seus colegas simplesmente porque um dia ela decidiu fazer parte de uma iniciativa que estava linkada ao governo Bolsonaro. Ou seja, qualquer pessoa sabe do que a gente está falando, percebeu isso também, esse crescimento na cultura de cancelamento, justamente por você se posicionar de uma maneira X, Y ou Z. Isso é vergonhoso, é imaturo, mas pior, como o Mota falou, é quando isso vem por parte do Estado. Você, Dávila, qual o exercício que a gente precisa fazer nesse momento a partir dessa informação, brasileiros temendo serem punidos por falar sobre política, se manifestarem, apontarem, gosto desse, não gosto daquele? Isso mostra 3 coisas que precisamos analisar. Primeiro, a arbitrariedade do Estado e da Justiça e o desrespeito à Constituição brasileira, a sua cláusula pétrea, o artigo 5º, que garante plena liberdade de expressão para as pessoas. Quando existe medo de expressar opiniões, crenças, significa que a mão pesada do arbítrio do Estado está aterrorizando ou fazendo com que as pessoas temam falar aquilo que elas pensam e acreditam. Esse é um problema que já mostra a deficiência, a fragilidade da nossa democracia hoje, que não respeita mais as regras do Estado democrático de direito, do devido processo legal e, principalmente, as garantias constitucionais. E não podemos esquecer, Caniato, que essas garantias constitucionais nasceram justamente porque o Brasil saía de um regime autoritário e fez questão de transformar isso em cláusula pétrea da Constituição, de tamanha importância que era o respeito à opinião, às liberdades individuais, às crenças. O segundo ponto importante é que este fenômeno não é mais brasileiro. Esse fenômeno é mundial. Até mesmo nas democracias avançadas hoje existe temor. Em países como os Estados Unidos, a Inglaterra, que eram exemplos de lugares onde qualquer um podia expressar sua opinião sem problema, hoje já existe problema. Lógico, não é no grau brasileiro, mas o que mostra que até as democracias avançadas estão sendo polarizadas de tal forma que o cumprimento rigoroso da liberdade plena de expressão, de opinião e de crença não é mais respeitada como no passado. O que mostra que vamos ter que fazer uma grande lição de casa para restabelecer, restaurar a crença nesse pilar fundamental da democracia. E o terceiro ponto é algo que me chama a atenção também, Caniato. Será que este tal do temor não esconde parte desta apatia cívica, desse cinismo em relação à política que vem afetando dramaticamente a política brasileira? Porque uma sociedade apática, uma sociedade que trata com cinismo a política, só aumenta a oportunidade para o arbítrio e a corrupção. O jeito que a arbitrariedade e a corrupção correm soltas hoje no Brasil é fruto da falta dessa resistência cívica para mostrar indignação e coragem para dar um basta. Edivaldo Casimiro escreveu: quase todos os brasileiros estão com receio de opinar sobre política. Obrigado, Edivaldo. Mas, Mota, se esse é um receio de boa parte da população, o que é preciso ser feito para mudar esse cenário? O Dávila menciona fazer a lição de casa, mas espera aí. Quem deveria fazer a lição de casa acha que está tudo certo, né? Que estamos seguindo rigorosamente o que consta na Carta Magna, na nossa Constituição. O que é preciso fazer para retomar o caminho da normalidade, Mota? O Estado brasileiro tem que tomar essa decisão de voltar à normalidade. O medo que as pessoas sentem é real e é justificado. Eu nunca pensei que fosse viver numa época como essa. Certos aspectos do tempo que nós vivemos hoje se parecem com relatos que eu via sobre
a vida na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial ou a vida nos países da Cortina de Ferro. E a pergunta é: como nós chegamos a esse ponto? E uma das respostas é dada pela filósofa Hannah Arendt, que no seu livro sobre o julgamento do criminoso de guerra Adolf Eichmann em Jerusalém, ela fala de um conceito que ela chama de a banalidade do mal. A banalidade do mal ocorre quando a máquina do Estado é colocada para agir contra a liberdade e contra os direitos. E a Hannah Arendt, olhando o criminoso de guerra Adolf Eichmann, que ela esperava que fosse ser um monstro, e ela disse era apenas um burocrata medíocre, que cumpria as ordens que recebia, pensando na aposentadoria, pensando nas férias, pensando em pagar as contas no final do mês. E é isso que a Hannah Arendt chama da banalidade do mal. É a cooperação ou a apatia de inúmeros pequenos burocratas que eles imaginam estão apenas cumprindo ordens. Você, Kriegner, é preciso fazer um exercício para entender quais são os caminhos que as instituições, os homens, as autoridades precisam tomar para mudar esse cenário, retomar o caminho da normalidade. Bastaria eleger A, B ou C ou não? É um problema muito maior do que isso. Eu acho que é um problema maior, Caniato, porque passa pela consciência e pelo desejo do brasileiro de ter um Estado que funciona. De fato funciona e não que atende aos seus desejos ou mesmo aos seus interesses políticos. Quando a gente vê um Estado que os poderes estão bagunçados e isso parece que não causa uma forte mobilização de toda a população, então nós vemos que realmente aqueles que estão felizes com a situação não se importam da situação ser desastrosa. Quando, na verdade, o desastre do Brasil é o desastre de todos os brasileiros, né? E o que eu quero dizer com isso? O primeiro passo seria garantir que o executivo execute, o legislativo legisle e o judiciário julgue, com base na Constituição. O judiciário não legisle, o judiciário também não julgue com base nos achismos dos ministros do STF. E o executivo também não faça conchavos ou, enfim, não faça alianças que não sejam para execução de políticas públicas para o bem do país. Parece que não assim, eu imaginaria que isso não é pedir demais, mas parece que no Brasil de hoje essa não é a prioridade. Porque uma vez que isso se estabeleça como a prioridade, qualquer coisa que fuja disso, qualquer tentativa do judiciário de legislar, do legislativo de executar ou vice-versa, qualquer bagunça entre os dois seria imediatamente repreendida pela população. Mas parece que não. Quando aqueles olham e falam assim, olha, não, isso aqui não está certo, mas atende ao que eu acredito, então pode continuar. Foi o exemplo que nós vimos nesse último domingo, com as manifestações contrárias à anistia. As pessoas ali nem sabiam, especialmente os artistas, como se posicionar contra, ou como e por que se posicionar contrários à anistia. Pegava o microfone e dizia, é pelas mulheres, é pelas florestas, é pelos animais, é por isso. Ué, mas não era anistia? E aí teve até numa capital do Nordeste do Brasil que as pessoas gritavam sem anestesia. Ou seja, não sabiam por que estavam nas ruas, não sabiam o que estava fazendo ali e não sabiam também o impacto que isso tem para a nossa nação. Enquanto a ordem constitucional não for prioridade, para todos os brasileiros, nós vamos ter esse atropelo.